Seja bem-vindo a mais uma reflexão bíblica aqui na IBNU. Hoje nós vamos falar sobre o único que o próprio Deus recomendou. Vamos ouvir a palavra de Deus e seja você também um dos amigos da IBNU. Então, participe dessa mensagem, inscreva-se no canal, aperte o sininho, recomende para os seus amigos e esteja em sintonia com a IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. Neste momento, chegou a hora de voltar nossa atenção para a palavra divina, que nos traz direção, entendimento e condições de lidar com a vida a partir da orientação do próprio Criador. E hoje nós vamos pensar sobre um tema um tanto quanto assim distinto, peculiar, que tem a ver com o único que Deus recomendou. Nós sabemos muito bem que a Bíblia é muito clara em afirmar que todos os seres humanos são pecadores, limitados, frágeis. Nas palavras do próprio apóstolo Paulo, em nós, mesmo depois de sermos seguidores de Cristo, não habita bem algum. Curiosamente, nós vamos encontrar uma referência a uma pessoa muito peculiar no Antigo Testamento, que é a famosa história de Jó. Nós vamos ler aqui neste momento o final do livro de Jó, o capítulo 42, e vamos ver o que a Bíblia tem a nos apresentar, falando sobre aquele que é, na Bíblia, o único que o próprio Deus recomendou. E no capítulo 42, verso 7 em diante, a Bíblia diz o seguinte: Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: Estou indignado com você e com os seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs, todos os que haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. Cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentos. Também teve mais 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia e a terceira de Queren Apuc. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada. Esse texto chama demais a nossa atenção, e essa é uma das histórias mais, assim, emblemáticas do Antigo Testamento, que fala a respeito do sofrimento, da vida, como ela se nos apresenta, e como é que a gente entende a relação da fé de Deus conosco em meio a circunstâncias totalmente incompreensíveis. É interessante que quando a gente começa a entender essa história, nós vimos o final do livro de Jó,
No começo, a Bíblia vai nos mostrar o seguinte, no verso 6 até o verso 8 do primeiro capítulo: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Quando nós lemos esse trecho, isso parece de fato chamar a atenção, porque é muito raro, muito difícil. A Bíblia diz, olha, fulano de tal foi um homem justo. Ela vai afirmar, olha, tal pessoa fez o que pareceu bem aos olhos de Deus, do Senhor. Ele agiu de uma maneira que o Senhor aprova, mas você não encontra nenhum caso tão explícito, direto, inclusive num cenário muito único e peculiar, quando Deus confronta, né, o tipo de questionamento da parte de Satanás, que aparece aqui na figura de um opositor ao Senhor do Universo, e ele dá o exemplo, olha, você quer ver o que é uma pessoa marcada por justiça diante de mim, que não há ninguém como ele? É o caso do meu servo Jó. E aqui vale a pena a gente entender o que acontece nesse cenário, né? Em primeiro lugar, nós temos um livro muito diferente de qualquer outro. Jó é um livro de sabedoria, companheiro de Eclesiastes e de Provérbios, e o texto é diferente porque ele nos apresenta um cenário de perfil patriarcal, apresenta uma que a gente pode chamar de uma sofisticação teológica muito avançada, o que é curioso e contrasta com o ambiente patriarcal, e aparece num contexto de um cenário totalmente fora da realidade da terra de Israel. Tanto é que Jó mesmo vem de um lugar que os estudiosos tentam descobrir, que é chamado a terra de Uz, provavelmente algum lugar entre a região da Mesopotâmia e da Arábia, na parte assim nordeste, mais distante ali da terra de Israel. E ele vai encontrar os seus conhecidos que aparecem aqui destacados, né? E esses homens que são seus amigos, né? Nós temos lá Bildade, Zofar, Elifaz, também são nomes de pessoas de fora da terra de Israel, inclusive a própria referência é que são gente estrangeira. No final aparece um outro amigo chamado Eliú, e aí esse é um nome que evoca um nome mais hebraico, e que, curiosamente, é o mais jovem e que dá o, vamos assim dizer, o conselho menos ruim no meio do sofrimento do nosso amigo Jó aqui. Olhando para esse cenário, o que aparece aqui? Se a gente pensar com o ensino bíblico inicial, aquilo que procede da lei, e quando você lê o outro livro de sabedoria que é Provérbios, ele ecoa essa realidade da lei, que diz para a gente o seguinte, olha, como Deus é o criador e o sustentador de tudo que existe, a caminhada da vida é uma caminhada muito segura, muito tranquila. Por quê? Porque Deus que criou e organizou toda a realidade e que nos orienta pelos seus princípios, se nós somos atentos e seguimos esses princípios, a nossa vida será abençoada. Vamos assim dizer, na linguagem mais comum e popular, vai dar tudo certo. E quando você lê Provérbios, você tem essa sensação, olha, a pessoa que trabalha direitinho, que faz essas coisas, que não é preguiçoso, que escuta seus pais, que tem perseverança, que evita o mal, né? Parece que a gente está vendo aqui a realidade que se cumpriu plenamente na vida do próprio Jó. E aí, o que Provérbios, ecoando a Torá, a lei, diz para a gente? Quem faz o mal vai se dar mal, e quem faz o bem vai colher os resultados disso. Mas a pergunta é, será que é assim mesmo? E esse tipo de pergunta está presente no questionamento que aparece além da nossa realidade. Talvez a razão
porque o livro apresenta o que apresenta é para mostrar que essa discussão vai muito além da experiência de Israel com Deus. A presença desses estrangeiros evoca o que a gente pode chamar da sabedoria do mundo antigo tentando resolver os mistérios da vida. E o fato de nós termos assim essa reunião na corte celestial, quando os chamados filhos de Deus, os Bnei Elohim, que são os anjos, e Satanás entra lá, ele começa colocando em xeque essa realidade proposta pela Torá, pela sabedoria de Provérbios, e aí nós vemos essa tensão no ar. Curiosamente, a resposta divina para essa realidade é a resposta mais inesperada possível. Olha, vocês querem saber como é que tudo está devidamente sustentado, organizado, uma prova final, vamos assim, Deus está dizendo, querem ver qual é o meu cartão de visitas dessa realidade, desse mundo devidamente organizado? Dá uma olhada na vida do Jó. E aí é interessante, e a gente não percebe isso, né? Duas coisas chamam a atenção. Primeiro que quando a gente pensa numa pessoa justa e íntegra, a gente pensa principalmente em alguém que apenas não faz o mal. Mas toda a ética bíblica, aquilo que envolve o ensinamento da Torá, vai muito além disso. É uma pessoa que faz o bem. Então Jó não é só uma pessoa que deixa de fazer o que é errado. Quando mostra o termo que ele é íntegro, é que ele está nessa sintonia que envolve essa vida de prática, de serviço, de evitar o mal, de se afastar da corrupção, tudo aquilo. E aí a gente não liga uma coisa com outra de imediato, mas ao dizer que ele é o indivíduo mais rico do Oriente, isso significa que ele também é o mais justo. Porque o pensamento é claro, andar nos caminhos propostos por Deus vai trazer resultados concretos. Então aqui, riqueza significa bênção e bênção significa sintonia com a vontade divina. E aí a gente estava tranquilo até agora. E de repente, se a gente já está estranhando demais que Deus aceite conversar e vamos levar em conta o argumento de Satanás, né, que não só questiona Jó, mas está questionando a questão talvez mais delicada da história, se vale a pena servir a Deus quando as coisas parecem não estar no caminho que a gente esperava. E aí, surpreendentemente, como o texto vai nos mostrar, de repente, tudo que Jó tinha como marca de bênção, de estabilidade e de situação, né, de bem-estar praticamente absoluta, e Jó começa a perder tudo. Ele tem os seus mensageiros chegando e a gente vê a permissão divina para que Satanás deixe Jó apenas vivo. Toda a sua riqueza vai embora, ele vai perder os seus filhos, a sua esposa não entende a sua situação e acaba também tendo uma relação difícil com ele, até mesmo confrontando diretamente a sua fé e a sua persistência. Ele perde a saúde, ele fica numa situação assim deplorável. Tudo aquilo que parecia o melhor resultado possível se torna um pesadelo sem fim. E nesse momento aparecem então os amigos de Jó. O livro é muito interessante porque ele tem um início, né, nesses primeiros 2 capítulos, e depois ele tem uma série de diálogos quase até o fim, a partir só do capítulo 38 que a coisa muda de figura, quando nós temos ali 3 grandes momentos de argumentação e de conversa dos amigos de Jó vindo falar com ele. E o que é que eles apresentam? É curioso, uma coisa que chama a atenção. Apesar de ser verdade que a realidade da vida tem muito a ver com os princípios de Provérbios e com as diretrizes da lei, o quadro geral da vida vai muito além disso. Porque nós não vivemos no mundo ideal, vivemos no mundo caído e vivemos num eixo da história no qual a redenção plena ainda não está disponível.
Diante disso, a vida é marcada por situações que envolvem muito mistério e envolve elementos que nos devem levar a compreender a realidade de maneira mais ampla e diversificada. Por isso, os amigos de Jó, ao ver o que está acontecendo, eles têm a sua visão muito definida e dizendo, peraí, não é possível, não existe isso, não existe sofrimento sem causa. Não existe uma situação de uma pessoa estar tão penalizada aí por todo esse tipo de dor imensurável, sem que a gente possa compreender que Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo justo, e esse universo organizado, definido, vamos assim dizer, de uma teologia muito bem firmada, precisa estar de pé diante do que a gente está vendo. E é muito interessante porque aqui nós vemos uma tensão tão curiosa que está presente em vários ambientes religiosos e a gente não percebe. Que eu posso chamar aí talvez da falta de sensibilidade e da maldade de uma pretensa ortodoxia que vê a realidade da vida e do sagrado de maneira míope e limitada. E dessa maneira que os amigos de Jó se comportam, eles veem o que está acontecendo, e é curioso porque eles chegam lá para consolar Jó, né? Então, assim, a questão é quem precisa de amigos como esse, né? Melhor trazer os inimigos. E no meio dessa dor, no meio desse sofrimento, em tudo isso, eles começam dando diretas e indiretas, dizendo, olha Jó, vamos falar a verdade, alguma coisa no seu passado explica o que você está sofrendo. E não é o que acontece muitas vezes conosco, em tantas situações, quando a gente vê algo acontecendo com uma pessoa, principalmente se você não tem uma relação tão próxima e afetiva, é tão fácil diretamente dizer, mas também o sujeito faz isso, mas também ele agiu daquela maneira, ou até mesmo no nosso próprio caso, quando somos, vamos dizer assim, atingidos por situações inesperadas que nos incomodam, a gente diz, puxa, será que em algum momento a minha oração foi rejeitada por Deus, ou será que o meu comportamento é a causa disso? E aí eles ficam nesse processo todo para lá e para cá, e o Jó vai aí tendo um acréscimo à sua dor, eu diria que é, vamos dizer, a pancada final que ele sofre, porque aqueles que seriam a fonte do seu consolo, e lembre que a sociedade israelita antiga é muito ligada por essas inter-relações pessoais, né, que são significativas, valiosas, e esses indivíduos, eles representam tudo que a sabedoria do Antigo Oriente pode apresentar, e eles têm uma relação próxima, são amigos de Jó. No entanto, nem essa sabedoria, nem essa compreensão da relação entre a vida, o sagrado e a dor, e a relação pessoal com Jó serve para nada, a não ser talvez lhe dar, vamos assim afirmar, a dor última e fatal do que restava como possível alívio da situação de dor que ele enfrenta. De uma maneira um tanto quanto, eu diria, irônica e curiosa, depois, né, do Zofar, do Elifaz, do Bildade, vai aparecer ali o conhecido Eliú, que curiosamente é o mais novo. Então você já imagina, no tempo antigo, o mais novo é o que tem menos a dizer. Mas ele muda um pouco o argumento, ele diz, olha, o que acontece aqui é que, olha, Jó, às vezes a pessoa sofre não porque fez alguma coisa lá atrás, mas é que Deus está dando ou permitindo esse sofrimento para evitar que ele faça alguma coisa errada no futuro. Então é uma proposta preventiva de Deus. Mas você percebe, ainda que ele mude um pouco essa relação, a equação permanece a mesma e eles não conseguem lidar com isso. E é interessante, em todo esse processo, e eu acho muito surpreendente, e quantas vezes na minha vida eu encontrei pessoas que estão fazendo coro aos amigos de Jó até hoje.
tentando dizer, olha, Saião, você não acha então, porque o Jó diz que ele temia, então isso aconteceu com ele, e ele então vai afirmando que coisas que então vão no final mostrar a razão de ser do sofrimento dele, tudo aquilo que é o contrário ao que o livro está tentando dizer para todos nós. E nesse processo de dor, Jó vai fazer duas coisas muito curiosas e inesperadas. Ele vai chegar e, primeiro, expressar com toda a força a sua dor e o seu lamento. Muitos dos seus textos falam do tamanho da sua dor, falam do seu sofrimento, falam das suas feridas, detalham todo o elemento agonizante apresentado diante de Deus como um lamento profundo, o que tem sintonia com vários outros textos da própria Escritura Sagrada, algo que muitas vezes a gente não entende nos nossos dias como isso é valioso e importante. Mas o que chama mais atenção é que Jó, vamos assim dizer, ele discute com Deus. Ele mais ou menos apresenta o seguinte, olha, se Deus, se o Senhor decidiu fazer alguma coisa com alguém, quem é a gente para poder dizer A ou B? Ele está dizendo assim, ó, eu fui atropelado e nem sei o que foi que passou por cima de mim. E ele, com toda honestidade, com toda coragem, ousadia, num bom sentido da palavra, ele questiona Deus. Ele apresenta o tempo todo a sua inocência. E diz, olha, não tem nenhuma razão para que eu possa conectar o que está acontecendo comigo e a minha vivência anterior. E ele vai apresentando isso e a coisa vai crescendo, crescendo, até que chega o momento em que ele vai exigir a resposta divina. Vai apresentar-se diante de Deus e dizendo, olha, Deus, o Senhor precisa me dizer o que é que acontece nesse cenário. E é curioso isso, porque quando a gente pensa na nossa caminhada de fé, e ainda mais quando você pensa em alguém que teme a Deus e que se desvia do mal, e que é um paradigma de justiça e bondade e prática do bem, você nunca imaginaria que essa pessoa estaria chorando diante de Deus amargamente, gritando a sua dor. Você nunca imaginaria que essa pessoa estaria levantando perguntas incômodas para Deus. A gente, inclusive, tem uma outra ideia, né? Quando você pensa alguém espiritual, eu vi o sujeito lá, ele estava machucado, ele foi atropelado, estava lá, a perna dele no chão, e ele estava ali louvando a Deus, ele estava cantando um hino, ele estava citando o Salmo 23. Quantas vezes na minha vida eu tenho visto pessoas cuja única percepção da realidade dessa situação do sofrimento com a fé, ela se apresenta apenas num aspecto aparentemente vitorioso. Curiosamente, nada disso acontece aqui. E nesse cenário, Deus vai aparecer para trazer a resposta divina. Vai chegar um cenário em que mexe com a nossa tensão, né? A gente está quase sofrendo junto com o Jó, porque a gente imagina, pronto, agora vem a explicação divina, agora Deus vai dar o segundo curso de teologia, agora Deus vai revelar, né, vai abrir um gráfico ali direitinho, com uma espécie de quadro onde vai colocar cada ponto no lugar certo, e finalmente a nossa razão angustiada, nosso desejo por respostas exatas, absolutamente não contraditórias, nitidamente objetivas, vai satisfazer o nosso entendimento. Será o que Deus irá responder diante das perguntas de Jó? A resposta divina vai ser tão inusitada como tudo que a gente tem visto no livro até agora. Diante de todo o cenário que nós pudemos contemplar, é importante destacar ainda o que o texto do capítulo 1, verso 22, assim, num momento muito
cruel da sua dor, Jó chega até mesmo a questionar o dia do seu nascimento. O texto vai dizer que em tudo isso Jó não pecou e não atribuiu a Deus culpa alguma. E nesse contexto todo, quando Deus aparece, e é uma coisa curiosa, a maneira como ele surge, por definição já vem carregado de um elemento de mistério profundo, porque Deus chega numa tempestade, numa espécie de redemoinho, e dali ele começa a falar, e o argumento divino, à primeira vista a gente ouve e pensa, parece que isso não tem ligação com nada que a gente viu antes, parece que são textos independentes, que parece não haver nenhuma conexão. E aí o que nós encontramos a partir do capítulo 38 com a resposta divina é que ela nos apresenta Deus fazendo perguntas para Jó. E as perguntas divinas, elas chamam a atenção, curiosamente, para uma teologia da criação, uma teologia da natureza. Interessante isso, porque estamos pensando sobre mistérios da vida, estamos pensando no ser humano, na sua relação com a dor e com o aparente sofrimento injustificado. Nós temos palavras divinas, nós temos essa literatura sapiencial fundamentada exatamente na própria Torá, na lei de Deus, e onde mais eu encontro condições de ampliar o horizonte teológico para entender a vida. Olha que coisa interessante, na criação, nos animais, na floresta, em tudo que está à minha volta. Esse convite a um passeio pela teologia da criação que evoca o que a gente ouve na Bíblia, na criação, os céus e a terra. Nessa realidade da terra aparecem os detalhes da criação aqui, do que está à nossa vista no ambiente que pode ser percebido e naquilo que está nos céus, com as constelações, com as estrelas, e é tão interessante porque Deus começa a dizer o seguinte, escuta Jó, preste atenção. Não sei se vocês já perceberam, vocês meros humanos limitados, com a sua pouca capacidade, inclusive, de entender a minha própria revelação, não sei se você já viu quais são os tremendos detalhes da vida presente na criação que todos os dias estão diante dos teus olhos e também funcionam como um discurso da minha parte. A gente lembra do Salmo 19, dos céus manifestando a glória de Deus, a gente lembra dessa revelação na criação que aparece em Romanos capítulo 1, e até do interessante conselho de Jesus que diz que se você quer ter um bom exercício espiritual na vida, é muito bom olhar as aves do céu e os lírios do campo. Então Deus dá a sua macroaula de biologia e ciências naturais e fala do nascimento dos bichos e fala dos elementos da criação, e se o Jó por acaso entendeu alguma coisa sobre, se ele conhece esses detalhes, fala das constelações, fala das estrelas, menciona o Órion, Pleiades e assim por diante, e a aula de ciências naturais e de astrofísica permanece com um detalhamento assim para lá de extraordinário na maneira brilhante e extraordinária de Deus ampliar os horizontes do nosso amigo Jó. Mas o interessante é que não só de beleza vive a nossa natureza. Essa realidade do mundo à nossa volta também é marcado por elementos assim que constrangem o nosso entendimento e nos levantam questões que estão associadas à dor do próprio Jó. E por isso, nessa hora, Deus, quando a gente vê no capítulo 40, ali, verso 15, depois no início do 41, Deus vai mencionar dois grandes monstros, bichos enormes do passado que até hoje ninguém sabe direito o que eles eram.
o Behemoth e o Leviatã. Alguns estudiosos dizem, não, isso aí são bichos, vamos dizer, da perspectiva do Antigo Oriente, que eram mais míticos do que realidade e evocavam as forças do mal. Outros querem simplesmente mencioná-los como se fossem bichos, animais normais que nós conhecemos. E é possível que fossem, de fato, animais reais e que são descritos de maneira poética e teológica, de maneira mais ampla, e que ao mesmo tempo representasse aquilo que a gente olha e parece não fazer sentido, o lado feroz, agressivo e mortal presente na própria criação. Isso certamente gera um caos, porque isso está por trás de toda a discussão. Porque no final das contas, pensar que existe um opositor de Deus como Satanás, pensar que uma pessoa com justiça e vida de serviço a Deus pode, de alguma maneira, ser atingida de forma a isso não estar no controle real de Deus, certamente nos apavora. E parece que a comprovação disso está na desordem presente na natureza. Por isso os antigos tinham medo dessas coisas. Isso era, vamos dizer, a concretização daquilo que envolvia o terror. E é tão interessante. Olha como o texto bíblico surpreende. O texto vai mostrar para a gente que Deus não só está por trás do nascimento dos pequenos passarinhos e da aurora que surge pela manhã, daquilo que é digno da nossa fotografia artística da criação divina, mas também por trás do Behemoth e do Leviatã. Isso é tão interessante, eu me lembro agora lá do Salmo 104, verso 26, que diz que Deus inclusive usa o Leviatã para brincar com ele na água, para mostrar que Deus, com o seu poder e com a sua soberania, tem o domínio sobre tudo aquilo que no nosso universo parece extraordinário e atraente, e ao mesmo tempo aquilo que nos ameaça e parece apontar numa outra direção. Não existe uma realidade dualista, não existem dois deuses, não existe um poder do bem e outro do mal, cada um coordenando uma área da vida. Isso também está debaixo do controle divino. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jó, como eu e você, não sabemos tanto quanto a gente gostaria. Que a realidade da vida, a realidade daquilo que nos surpreende, a realidade da ordem natural, com sua beleza e sua presença de algo que parece agressivo e terrível, ainda assim estão debaixo do poder, da soberania e dessa ação divina. Diante disso, a gente então começa a entender algumas coisas que esse texto está querendo mostrar para nós. Ele nos diz o seguinte: a verdade é que nós temos uma situação da experiência humana, mesmo com toda a sabedoria que o mundo tem para tentar decifrar e entender, equacionar e apresentar uma solução simples, essa realidade é inalcançável pela fragilidade do nosso entendimento e pela situação ainda de não plena redenção daquilo que existe na própria criação. Por isso, se render a uma perspectiva muito limitada sobre Deus, vamos assim dizer, praticar o que a gente chama de uma teologia muito particular para poder ler a vida, é um projeto muito temerário. Diante desse cenário, nós somos convidados a uma postura de humildade. Eu acho interessante que, apesar de Jó não ter cometido nenhum pecado e não ser reprovado por Deus, depois de assistir esse grande filme divino, ele se arrepende, não de algum pecado, mas da sua prepotência de tentar ligar as coisas sem poder fazê-lo,
para fazer alguma coisa que parecesse fazer sentido. E curiosamente, quando Deus vai no desfecho, no trecho que a gente leu, vamos dizer assim, fazer o desfecho daquilo que aparece, algumas coisas chamam a atenção. Deus, em nenhum momento, revela a Jó, que era a minha expectativa ao ler o livro, que Deus no final chegasse, ó, Jó, eu vou dizer para você o que foi que aconteceu. Tá vendo? Olha, tá vendo ali atrás, ó, é o Satanás. Tudo que aconteceu com você começou com a nossa conversa lá no céu, a gente teve, ele começou a causar lá, deu um problema todo, e aí como você sempre foi aquele em quem eu confio e mostro para todo mundo como meu cartão de visita de ação redentiva na terra, e aí, desculpa aí, eu sei que doeu, mas eu vou quebrar o seu galho agora e a gente vai ajeitar as coisas. Não há explicação. A gente de fora fica sabendo, mas o mistério por trás do sofrimento que nós achamos injustificado não é apresentado. Isso nos ajuda a entender o fato de que a nossa posição diante do mistério da vida é muito mais complexa e nós não vamos ter todas as respostas humanas para as aflições que atingem a nós ou a vida de outras pessoas. E é curioso, ainda mais impressionante o que acontece. Deus fica muito bravo com os amigos de Jó. E surpreendentemente, eles eram os defensores de Deus, os reis da apologética. Parece que eles são as melhores pessoas. Eles são amigos de Jó, eles não cometem nenhum erro, eles gostam de Deus e da sua palavra, eles vivem citando tudo aquilo que a gente encaixaria perfeitamente na sabedoria de Provérbios e na base da própria lei. E a partir desse entendimento, eles olham para Jó e dizem, não, realmente tem alguma coisa errada. Com certeza não está errada nada com a lei divina, com certeza não há erro nenhum da parte de Deus, logo se conclui, se tem problema, só pode ser problema de Jó. E eles, vamos dizer assim, na maior das boas intenções, eles vêm com toda a sua proposta de argumentação bem construída em defesa do Senhor. E eu fico pensando como, muitas vezes, o nosso entendimento, a nossa razão, a nossa construção, a nossa elaboração sobre Deus e a vida, ela é marcada por falta de sensibilidade. Ela é marcada por uma projeção inconsciente de preferências nossas, fundamentadas no nossa justiça própria, e é revestida de uma pretensa defesa divina, mas marcada por toda repreensibilidade possível. E aí, se a gente entende isso, a gente entende por que Deus faz o contraste dizendo, olha, o negócio é o seguinte, aqui vocês pisaram na bola feio. E eu acho curioso como o texto faz questão de mostrar um contraste tão intenso nessa discussão final, que Deus de fato assim coloca, vamos dizer, os dois em cantos muito separados e muito distintos quando ele vai falar sobre isso. Estou indignado com você, com seus dois amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Peraí, não entendi nada. Eles falaram que quem erra merece ter desdobramento disso. E se Jó está sofrendo, deve ter alguma razão. E Jó falou certo sobre Deus? Onde? Qual foi o texto? Então vão agora até o meu servo Jó e vão pedir que ele faça um sacrifício em favor de vocês. E aí Jó vai orar por eles. A ironia é tão forte aqui, porque eles foram lá para orar por Jó. E a história termina o Jó orando por eles. Sabe onde é que está o foco maior dessa realidade? A gente não imagina isso,
Mas a coisa mais preciosa diante de Deus é a total transparência, genuinidade diante de Deus quando os desafios imprevistos da vida aparecem. Quando nós somos pegos de uma maneira que a gente não entende, somos convidados à hipocrisia. Somos convidados a uma representação teatral que não corresponde à verdade. E aí trocamos Deus por um ídolo que nós criamos, que faz sentido na nossa cabeça limitada. E o que Deus quer que você faça? Adivinha? Que você chore. Que você seja sincero. Arranque a sua máscara. Porque Deus, na hora do mistério, pede lamento e oração. Quando a gente se recusa a lamentar e a orar, é porque por trás da nossa prepotência, que de certa forma assombrava Jó de maneira mais suave, está a pretensão de ter uma compreensão da realidade, como se a gente pudesse ser como o Criador. Então, a maneira como Deus usa toda essa situação problemática da vida para nos atingir, nos leva ao lugar onde ele deixou Jó. E aí é tão interessante que Jó não fez nada durante o livro todo. Durante todo o livro, desde que tudo aconteceu com ele simplesmente apresentou seu discurso, ouviu, falou. A única coisa que Jó vai fazer agora é interceder pelos seus amigos. Ele vai fazer ali o holocausto e ele vai fazer uma oração pelos seus amigos. Você vê que coisa interessante? O vetor muda na direção daqueles que precisavam de verdadeira expiação, que eram os supostos defensores de Deus. E quando isso acontece, não por justiça, não por um comportamento extraordinário, Deus abençoou Jó, que ele teve tudo o dobro do que ele tinha, mostrando a sua graça, a sua bondade, que também está fora do nosso controle e da nossa previsão. Quando eu olho para a minha vida e olho a vida de tantas pessoas, eu queria ver gente orando pelos seus amigos. Eu queria ver gente de alguma maneira servindo o próximo. Essas pessoas não vão fazer isso porque eles estão ocupados em explicar o mistério de Deus, explicar o que acontece aqui, explicar o que acontece lá, e do alto das suas pretensões vivem teorizando, enquanto a preciosa vida passa e a gente não faz tanta diferença. Bem-vindo ao encontro, à visita, ao único que Deus recomendou. E recomendou não só o começo, mas recomenda ainda no fim. Porque através da dor, do sofrimento, Jó foi levado ao lugar onde você e eu precisamos estar. Lugar de sofrimento, acolhimento, de entrega e de bênção na vida dos outros. Que Deus nos abençoe nesse dia. Amém.